de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Física se está atrelada à maturidade espiritual. Diante das reencarnações. Eu não entendi bem. Podia repetir, por favor? A maturidade física está atrelada à espiritual diante das reencarnações? A maturidade que você alcança na vida material. Nem sempre. A maturidade física de um espírito imaturo, ele se comportará com imaturidade, apesar dos cabelos brancos e da idade. Muitas vezes a criança, o jovem é um espírito amadurecido. Mesmo jovem, ele tem aquela maturidade própria do espírito. Um espírito jovem, imaturo, irresponsável ainda, sem a longa caminhada da experiência, ele pode chegar no corpo à maturidade, não é? À velhice, e irresponsável. Que eu conheço gente assim, meu querido. Eu conheço gente assim. E tem muitas pessoas que são assim. Eu vejo pessoas velhas se comportando como adolescentes. Se a resposta foi correta e se enquadra a pergunta. Eu entendi assim. Eu tenho uma dificuldade em entender certas coisas. Às vezes os caras me perguntam, não perguntei isso, não perguntei isso. Mas às vezes eu entendo de outra forma. Se não saiu do agrado, eu peço desculpa. Mas eu entendi dessa forma. Eu entendo assim, que a evolução da gente, a gente aprende, cada um passa a nossa evolução, a gente aprende dentro da encarnação. Então, a maturidade da encarnação, ele vai servir para melhorar a sua maturidade espiritual. Agora, nem sempre está na mesma proporção. O grau de evolução da maturidade com o grau de evolução espiritual. Como você acabou, você matou a chave aí. Porque tem crianças no adolescente que se comportam com verdadeira seriedade, com verdadeiro propósito de vida, já tem propósito, já tem determinadas condições que ele vive. E tem velhos, que a gente diz no linguajar comum, velhos sem vergonha que ainda não reconheceu. Até a gente diz assim, rapaz, tem a dignidade de envelhecer com dignidade, que se comporta como um verdadeiro adolescente. Porque a verdadeira maturidade não é a do corpo, não é? Não, é a do espírito. É um ancião imaturo, com espírito imaturo e irresponsável, temporariamente. E muitas vezes uma criança, num corpo 14, 15 ou menos de idade, eu me lembro de uma sobrinha que eu tinha, minha prima chegava para mim e dizia assim, mas meu Deus, essa menina tem 4 anos, mas às vezes quando eu digo uma coisa a ela, ela olha para mim, dá uma rebatida, tem mais autoridade, me confessando, tem mais autoridade do que eu. O que é isso, hein? Que época é essa? Eu disse que pode ser um espírito muito mais velho do que você, querida. E isso existe, mas é claro. Eu digo uma coisa a ela, ela vem com argumento e derruba o meu argumento, olhando dentro dos meus olhos, parece que a mãe é ela e inverte as coisas. Isso, a gente jovem, ela me fazendo. Isso é um exemplo, né? É um espírito jovem, mas bastante amadurecido, com bastante. Ela era uma criança de 4, 5 anos, mas um espírito milenar, com muitas experiências. Talvez a mãe não tivesse tantas experiências quanto ela. Mirim, o que é que tem a dizer dessa pergunta? Ambrosina colocou outra pergunta que já está praticamente respondida. Ela perguntou, mas a cada reencarnação o espírito já não vem mais lapidado? Exatamente. Exatamente. Né? Mais amadurecido. Não é? Deixa e eu só na falar própria encarnação, viu, querida? Como é o nome dela? Ambrosina. Querida, ele, na própria encarnação, a gente, quando é jovem, tem uma mentalidade, uma maneira de sentir e de pensar. O tempo vai passando, você vai lendo, você vai se aprimorando. Daqui a pouco, aqueles sentimentos que você tinha parecem desaparecer e virem outros mais novos, mais elevados, mais saudáveis, mais... Né? Na própria encarnação isso se dá. Mas eu concordo plenamente com o seu ponto de vista. Cada encarnação é um degrau subido, ou não. Mas seria isso, né? O progresso, seja lá de qual forma for, mínimo, porque a vida é passos mínimos em espaços máximos. Passos mínimos em espaços máximos. A natureza não dá salto, tudo é milimetricamente, mas tudo vai crescendo.
A plantinha de hoje, amanhã, não se modificou no seu visual, mas ela naturalmente cresceu, milimetricamente, mas cresceu. Assim também é o Pois, espírito. Em aí cada você nova vê, etapa, ele vem com novos. só para complementar a linha de raciocínio de Vidal, você vê o seguinte: na realidade, a reencarnação, a gente tem ela como uma bênção divina para que a gente tenha a oportunidade, isso a priori, a evolução do espírito é uma delas, né? Mas a priori, de quase que de imediato, a encarnação ela vem com o objetivo da gente, né, nos reharmonizarmos com as leis divinas e principalmente com os nossos inimigos do passado. Essas são as duas situações básicas. E à medida que a gente evolui, claro que a gente vai acumulando experiência no espírito. E a tendência é, a cada nova reencarnação, ele ter, vamos dizer assim, uma situação melhor do que a anterior. Porque hoje, por exemplo, nós estamos no melhor da nossa reencarnação. Porque se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver que tanto sofrimento, tantas tribulações que existiam no passado, a gente já não passa mais. Está aqui nós três e talvez a própria, talvez com certeza a própria Ambrosina que está nos ouvindo, né? Temos a nossa casa, já jantamos, já almoçamos, já amanhã tem o café da manhã certo, temos nosso trabalho, tem a nossa condição de vida, né? E quantas pessoas, quantos irmãos nossos nessa situação, na encarnação, não tem, nem tomou café da manhã ainda. Então, se nós olharmos por esse prisma, a nossa reencarnação é melhor. E eles, com certeza, estão na melhor da reencarnação, essas pessoas que sofrem. Melhor na encarnação, porque é a oportunidade que Deus dá. E o problema que ela falou, né, está atrelado, né, à evolução, atrelada à evolução espiritual, ele é mais ou menos, é como se você tivesse na sua vida material. Você está tendo a experiência de vida, determinada situação, determinadas ocasiões, você já não vai mais repetir aquele erro, você já está num patamar mais evoluído. Se levar para o lado da vida material, seria compatível, um igual ao outro. Mas no lado espiritual, a gente tem que entender que o espírito a gente é milenar, e a vida é talvez 100 anos, no máximo, a gente vive 90 anos, 100 anos, 80, quando tiver o privilégio de viver. Não é assim, Mirim? E lembrar a Ambrosina que a regra é para todos os espíritos, evoluir, crescer, desenvolver-se. Mas lembrar que no corpo aqui, cada caso é um caso, Ambrosina. O espírito vem lapidado a cada reencarnação, mas tem uns que são relapsos. É como nós no colégio. Tem uns que faz tudo, só tira 10, tem outros que não estão nem aí. Esses vão repetir de ano, não é assim? E Então, minha cada um com a amiguinha, sua cada necessidade, caso né, é um já, caso, Mirim? E cada um com a né? sua necessidade. Exatamente. Mas é assim, exatamente assim. A cada reencarnação eu subi um degrau, como colocou Djalma. Eu andei um passo, mas tem outros que ficaram no batente ali. Vão ter que dar esse passo na próxima encarnação. E tem espíritos que, como ele colocou da sobrinha dele, desde de sua infância, tem a idade, já tem uma maturidade, né? Esse caso, esse espírito aprendeu, ele cresceu, e aí o corpo físico, a maturidade física vai, às vezes, ficar diferente por isso. Porque a pessoa olha para uma criança, mas sente nela uma autoridade, um caráter mais firme, não é assim? Infelizmente, alguns não aprendem e E o que, é, continuam a e o que era, refazer a lição. o que era interessante, eu me lembrei de Algemiro, ela dizia assim, me dá vontade de dar umas palmadas. Porque a autoridade dela, rapaz, é como se ela mandasse. É como se ela mandasse. Qualquer dona Paula, isso é dela. Essa maturidade, ela não roubou, não, ela adquiriu. Isso é dela, ela É, traz com ela. Ela ficava olhando para mim, né? Isso Ah, ela pois, aquisição, né? Não tem privilégio. Papai do Céu não deu aquilo a ela. Deu a todos nós. Ela desenvolveu. Né? Talvez tenha tido mais experiência do que a própria mãe. E era um espírito muito astuto, muito viva, muito assim. muitas alternativas, né, dentro desse questionamento, é muitas condições. Então, como eu dizia, né, então o item 4, né, ele fala ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Como ele é um termo muito longo,
TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai, lili, ai, lili, ai, lo.